Estamos recomeçando o programa Panorama. Hoje entrevistando o Dr. Paulo Badu, escritor, jornalista também, criminalista, um homem voltado para a causa dos menores, das pessoas simples, que sempre que o procurou, ele esteve à disposição. Mas na sua vida, de mais de 200 júris, teve um, naturalmente, um dos primeiros, que marcou a sua caminhada profissional. Estamos falando do júri de Dock Street, aquele que assassinou Ângela Diniz. Dr. Paulo Badu, você lembra, e não vai esquecer, evidentemente, daquele seu momento como advogado. Como é que você chegou a ser um advogado de defesa naquele júri, um dos mais importantes, mais famosos desse país? O Dock estava preso, estava foragido após o crime, e eu tinha participado do julgamento múltiplo que duas pessoas, filho do governador da Argentina, tinham sido preso, e atribuía a venda da droga a um traficante chamado Pierre. E depois foi comprovado realmente, e o doutor Zé Carlos Pinheiro, que era o juiz de Cabo Frio, concedeu liberdade provisória a essas moças, e eu ataquei num programa de televisão, veio o Globo Repórter, no Jornal Nacional. No Jornal Nacional eu falei que era seu subsolto, que tinha comprado a droga do traficante Pierre, e bababá, e que o Dock Street, os jornais da época atribuía o crime a esse traficante Pierre, que ele teria sido o causador. Então o Dock Street viu essa reportagem no Jornal Nacional, e quando ele chegou aqui preso, o advogado dele, de São Paulo, chegou atrasado. Então ele pediu, o doutor Nilson White, que é a promotora, que tinha direito a contratar um advogado, e ele lembrou daquela matéria e me chamou para ser advogado dele. Aí, com o primeiro advogado, quando ele chegou, eu disse a ele para ficar calado, que era o direito dele, e ele só respondia isso. E quando o advogado dele chegou, ficou preocupado. E era um professor de direito de São Paulo. Eu falei, ele precisa ficar preocupado, porque ele se reservou para fazer isso. Mas como foi para você funcionar num julgamento, num júri, onde estavam presentes as expressões do direito criminal nesse país, que eram Evandro Lins e Silva e Evaristo de Moraes? Como é que foi estar no meio dessas duas? Foi uma grande honra, né? Mas aí, esse advogado de São Paulo, que é o doutor Paulo José da Costa Júnior, ele vinha com mais de 10 advogados em volta do escritório dele, e começou a pensar o juiz, então começou a atrapalhar as coisas. Eu falei para o pai do Dock, eu vou sair, São Luís Esteito, eu vou sair, porque não dá para continuar com esse homem, porque ele está. O doutor Zé Claro, que era o juiz que estava substituindo o Carlos Alberto, não gostou da atitude dele, e ele disse assim, e era melhor você contratar um advogado que é militar do Rio de Janeiro, o medalhão do Rio de Janeiro. E eu sei, quem que você está daqui, quem que você diz? Eu digo, dois nomes, Laércio Pellegrino e Evandro Lins. Não foi o Evandro que me indicou, e eu, modestamente, que indicou o Evandro. O Laércio estava na Espanha, fazendo uma conferência internacional, e não pôde ser achado, porque eu tinha muito mais intimidade com o Laércio Pellegrino. Era do meu preferido. Mas depois veio o Evandro, eles contrataram o Evandro lá, e o Evandro veio, e nós começamos a conversar, e ele gostou muito de mim. Porque eu falei com ele assim, olha, o Evandro, teve um rapaz aqui, Peixeiro, Nonô Peixeiro, ele matou uma mulher aqui em Traía, com facada discutindo na porta do lado de fora. Logo na inauguração do fórum. E a gente pediu usar esse julgamento antes do Dock. Foi bom, interessante isso. Eu digo, com certeza ele vai ser absolvido, porque o povo ficava frio. Conhece a história dele. Naquela época prevalecia muito a moral, os bons costumes, né? O machismo. E o dono não deu outra, não foi absolvido por causa das horas. 15 dias depois, fez o julgamento do Dock. Depois do Nonô, né?
O crime foi em 76, o 1º de julho foi em 79. Levou 3 anos para ser julgamento. Então, quando chegou no julgamento, o Evandro disse, você pode abrir, você fala meia hora, porque eu preciso de tempo. A causa é complexa, o processo tem 13 volumes, mas fica à vontade meia hora. Eu não falei meia hora, falei 15 minutos, somente necessário. E eu, na minha entrada no júri, eu disse, olha, diz o hino de Cabo Frio, em sua última estrofe, do poeta Vitorino Caíso. Forasteiros, não há forasteiros, pois nesta terra todos são iguais. Há pouco mais de 2 semanas, foi julgado o cidadão caboclo, Paulo Nono, foi absolvido. Eu queria que o júri também usasse os mesmos pensamentos com relação ao Doc Street, até mesmo porque ele é um passante, tanto ele como uma vítima. Ele não causou impacto negativo nenhum na sociedade de Cabo Frio. Ele não morava aqui. A Ângela não morava aqui. Ele foi em Búzios pertencia a Cabo Frio na época. Então foi um crime que não afetou nada na sociedade. E ele foi a tese da defesa, aí que eu falo, resultado positivo. Ele não foi absolvido, mas foi condenado a 2 anos de detenção. A tese? Legítima defesa da honra, né, com excesso culposo. A tese de você, da defesa foi, ele matou por amor. Foi isso. Ele matou por amor. Porque na época... Agora, escuta só, naquele júri também, funcionou de Cabo Frio, de Arroio do Cabo. É de Melo? É de Melo, o advogado mais conhecido, até na Baixada Fluminense, né? Ele já estava, né? O Ed Melo foi um gênio de direito penal. Foi um gênio. Eu acho que ele merecia o nome do Foda Arroio do Cabo. Eu já falei isso várias vezes para o prefeito. O Foda Arroio do Cabo tem que ser Foda Ed Melo. Porque Ed Melo foi um gênio na região do Cabo. Ele era um orador, né? Um orador espetacular, mas coitado. Eu acho que ele já estava doente quando ele fez esse júri, que ele não foi bem. E eu estava torcendo por ele. Não, ele Embora ele tivesse na acusação, eu estava torcendo por ele, pelo Fador, que era daqui. Eu estava na acusação. Eu me lembro, inclusive, George Tavares, Edenel, Fador e Evaristo. 4 acusações. E na defesa 2. Evandro Lins Silva e eu. Eu me lembro bem que aquela assistência de jovens universitários do Rio de Janeiro, porque um espaço, um lugar naquele fórum foi disputado, não diria briga, mas a prestígio, né? Tinha muito prestígio. Decisão. E Edenelo teve um momento que deve ter sido único na vida profissional dele, porque ele foi bem em todos os júris. Quando ele foi vaiado pela plateia, né? Ele não foi bem. Ele não foi bem. Ele estava muito preocupado, porque o Edmelo tinha uma coisa. Ele atuou poucas vezes na acusação. E na acusação é mais difícil. Eu atuei 3 vezes na acusação no Tribunal do Júri toda a minha vida. E os 3 foram condenados. Através da OAB. A gente que matou aquele menino na JTB Lago, aí na Marinha, foi condenado. E outros, assim, geralmente, policiais... A sociedade já começa a condenar o advogado. Aí, então, eu acho que foi aquilo ali, não estava... Até porque os júris... acostumado com assistência. Até porque os julgamentos, eles são do Doc Street e Ângela que moram daqui, mas são todas famílias daqui, né? E fica complicado, né? Mas eu falo quando é resultado positivo, por quê? Porque ele foi condenado a 2 anos de detenção. O júri aceitou a tese de legítima defesa da honra com excesso de força, que deu 4 tiros. E no segundo, em 81, ele foi condenado a 15 anos, nós reduzimos para 10. O tribunal, em 2 anos ele foi solto. Ele escreveu um livro que ele se sentencia pelo crime que ele fez. Ele disse que faltou alguém ali para desapassar a briga na hora. Quando ela jogou a bolsa, a arma que estava com ele saiu na hora errada. E ele pegou e quando ela disse que não queria mais ele, queria e ela não era homossexual, ela disse aquilo, com certeza disso. Com certeza, para machucar ele. Agora você da Gabriela. Gabriela daí era uma alemã que vendia gamão na praia. Vendia droga também, que é cocaína embutida.